Bom dia a todos. É um prazer receber a todos vocês aqui, procuradores, estudantes, servidores da Procuradoria, estagiários, na continuação do nosso Congresso Internacional da Procuradoria-Geral do Estado. Queria, mais uma vez, dar os parabéns ao Centro de Estudos Jurídicos pela iniciativa, né? Acho que já terminando um ano cheio de grandes realizações, e o Centro de Estudos Jurídicos, coordenado pelo Anderson Girardi e pela Nathalie Jordano, tem dado uma grande contribuição ao aprofundamento dessas discussões aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Agora pela manhã, nós vamos ter a palestra Cenário Global, Cenário Local, Perspectivas para o Rio de Janeiro. E a gente vai ter a oportunidade de ter uma mesa aqui com pessoas que têm uma coisa muito em comum, apesar de áreas diferentes. Você tem um secretário de Segurança, um delegado de polícia, um urbanista, arquiteto, doutor Luiz Janot, e o Mauro Osório, por uma questão de um equívoco nosso de comunicação, está chegando, mas um economista premiado, apesar de cada um em suas diferentes áreas de função, tem uma sintonia muito grande, que é a paixão e o amor por essa cidade e por esse estado. Então, acho que essa mesa está muito bem representada em seus diferentes matizes, né? Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o nosso primeiro conferencista, que é o nosso secretário de Segurança, Roberto Sá. Não sem antes, inicialmente, parabenizar o secretário pelo trabalho que ele vem desempenhando à frente da Secretaria de Segurança, com todas as dificuldades que o Estado passa, e obviamente a segurança acaba sofrendo muito esse impacto, não só na tropa, mas o Roberto Sá tem mostrado um elevadíssimo espírito público, competência, uma serenidade no momento de grande dificuldade. Eu acho que todos nós, cidadãos desse Estado, temos um agradecimento particular a você, Sá. Ontem, todo o seu trabalho foi coroado com uma prisão importante, um criminoso que vinha criando problemas graves na segurança pública. Eu acho que, como cidadão, eu te parabenizo, te congratulo pela forma como você vem conduzido, pelo sucesso que você vem obtendo, mesmo diante de um cenário tão adverso. Isso mostra o homem que você é e a forma como você encara os desafios. No momento, assim, os grandes desafios, você tem se mostrado à altura deles. Então, Roberto Sá é secretário de Segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ex-tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, delegado da Polícia Federal, foi subsecretário de Segurança do Estado para Planejamento e Integração Operacional durante quase 10 anos, graduado em Direito e pós-graduado em Administração Pública, Liderança e Gestão Pública. Agradecer aqui a chegada do nosso economista Mauro Osório, conferencista também desse painel, e passo a palavra ao nosso secretário de Segurança, Roberto Sá. Alô, bom dia a todos e a todas. Eu queria inicialmente agradecer muito as palavras do nosso procurador de Estado, ex-secretário da Casa Civil, nosso procurador-geral do Estado até recentemente, mas dizer que, vindo de você, eu considero extremamente suspeito os seus elogios. Então, fico constrangido, porque sei que nossa amizade e admiração recíproca, respeito recíproco, eles transcendem a tudo isso. E, assim, muito obrigado, mas vindo de você, meu amigo, não vale, porque a nossa admiração está acima de tudo isso, tá? Recíproca. Parabéns pelo seu trabalho também. Queria cumprimentar as outras autoridades presentes à mesa, aos outros palestrantes, dizer que é uma honra muito grande para mim estar neste grupo seleto e falando sobre um tema que para todos nós é motivo de doação e de abstração. Que a gente se doa, mas a gente abre mão de muita coisa também, né? A gente deixa de ver muita coisa. Mas tudo compensa pelo nosso Rio de Janeiro. Quero parabenizar o evento da PGE, sensacional a oportunidade de debater o tema, e agradecer o tempo dos senhores que estão aqui assistindo e nos dando vigor para continuar discutindo esse tema. Quero só, antes de começar a falar, que realmente essa prisão de ontem foi uma prisão emblemática, mas nós sabemos que imediatamente esse criminoso vai ser sucedido por outro. A história do Rio de Janeiro
mostra que isso é muito comum, é uma consequência por várias causas, várias condicionantes, e ao longo da minha fala eu quero pedir muita atenção para que os senhores percebam que eu vou apresentar cenários, mas buscar reflexões. E buscar reflexões significa, para mim, talvez, Leonardo, uma das únicas poucas coisas que eu enxerguei de possibilidade de uma grande contribuição nesse cenário tão antagônico do Rio e do Brasil, que era qualificar a discussão. Como disse nosso mediador, eu estou há 35 anos nesta área, entrei muito jovem mesmo, nessa atividade policial. Isso talvez eu seja um dos poucos e raros casos de você não saber o que você onde você está chegando e depois perceber que não teria outra atividade que me completasse tanto. Então, começou por um acaso e hoje eu não me veria fazendo outra coisa. Mas a vivência ao longo dessa trajetória, como tenente-coronel da PM, tendo sido cadete, tenente-capitão, major, tenente-coronel, e aí entra o curso de Direito na minha vida e me dá uma guinada para um concurso para delegado federal, mas, ora, eu era aquele cara operacional que só queria fazer curso de FOP, montanha, educação física, tiro, luta, todas as coisas que a tropa especial faz, e de repente o direito me tira disso tudo e me leva para o campo jurídico e para o campo das reflexões, e aí isso me dá uma oportunidade de ter uma visão interessante, né? Tendo passado, como digo, em muitos fóruns, que eu ouço muita gente falando do tema, e eu posso garantir aos senhores, se tem uma palavra que eu acho que me define, é a humildade, embora eu esteja falando de coisas que fiz em razão de um histórico de vida, mas aprendo muito, e sou muito bom ouvinte, porque acho que a sandália da humildade, né, ela recebe qualquer pé, seja qual for o tamanho, classe social, cor, religião, credo, e só faz a gente crescer. Mas me dou uma experiência a ponto de eu dizer em alguns fóruns que eu ouço algumas coisas que fico um pouco estarrecido, mas dependendo de quem fala, tem uma força, tem um impacto, tem uma repercussão muito grande, e eu digo, gente, não é bem por aí. A discussão precisa ser qualificada. Não é tão simples e tão trivial fazer julgamentos, pré-julgamentos, estabelecer preconceitos, etiquetamentos, rótulos, teoria aí da terminologia, né, que faz com que a gente estabeleça esses paradigmas ou dogmas. Mas eu ouço cada coisa que eu falo, caramba, eu preciso ir para esse debate, tentar causar essa reflexão. E para minha tristeza, muitas das vezes eu me vejo rotulado como alguém que está transferindo a responsabilidade. Espíndola, não faria isso. Era mais fácil não ter assumido o cargo. Já tinha tempo para me aposentar, tinha sido subsecretário há 10 anos, sou delegado da classe especial. Nada me traria para isso se não fosse tentar melhorar, qualificar o debate, para melhorar o Rio de Janeiro, esse lugar que eu tanto amo, onde eu vivo, onde eu tenho filhas universitárias, embora não pareça, eu pareço universitário, né? Mas as filhas já são universitárias. Então, mas eu fico muito triste quando vejo que eu vou em ambientes como esse, e eu tenho certeza que aqui não vai ser assim, mas que a busca da reflexão é transformada em está botando a culpa no outro, não quer assumir a responsabilidade. Não, por favor. O dever é do Estado, do lato sensu, Estado-nação, União, Estado, municípios, cada um com seu papel, e responsabilidade de todos, está lá no artigo 144. Seria muito simples realmente dizer, e aí para começar a minha fala, culpar a polícia por tudo. Até a ação do bandido, a culpa é da polícia. Eu vinha ouvindo agora, numa rádio, né, em que falava de uma ação criminosa. A culpa não é do bandido. Nós não criticamos a pessoa ir para o crime. Chegamos a um momento terrível no Brasil de uma crise ética e moral das mais terríveis, em que quase que o errado está ficando certo.
de uma generalização do errado, em que o criminoso está virando um pouco, coitado, uma vítima. Ele pode ser vítima, sim, das circunstâncias da vida, de preconceitos, de falta de oportunidade, mas a escolha pelo crime, dependendo do grau de violência do crime praticado, ela deve, sim, proporcionar alguma consequência penal. E eu falo aqui para o mundo jurídico, e vou chover no molhado dizendo que o direito penal é a última ratio. Mas, ora, vivemos numa sociedade em que se criminalizou tudo. Quem ouve falar em lei das contravenções penais? Se o próprio GCRIM já não está produzindo o efeito que se esperava, e que bom que veio, juizado especial, criminal, crimes de menor potencial ofensivo, mas se nós não estabelecermos outros tipos de sanções, e talvez no bolso, porque a gente criminalizou quase tudo e não pune quase nada, nossas leis não têm a função que deveriam ter. Estou parafraseando o ministro Luiz Barroso, acho que está na minha apresentação. Pior que eu estou fazendo a apresentação sem passar o slide. É terrível isso. É o costume já de ir sem o pendrive. Mas o ministro Barroso diz isso. Nosso direito penal perdeu a sua função social de prevenção geral. Perdeu. Ele se referia aos crimes de colarinho branco. Eu me refiro aos crimes mais violentos. Ambos são muito importantes. Mas ele tem sido cobrado por um e eu tenho sido cobrado por outro. O que fazer? Achar que a gente vai ter um policial em cada esquina? No mundo inteiro não é assim. Continuar prendendo os mesmos criminosos bárbaros o tempo todo e dizer, secretário, não impediu a invasão da Rocinha, mas a polícia prendeu o Rogério 157 em 2010, fazendo quase que a mesma coisa que fez agora nesse domingo. Como essa pessoa poderia estar solta em 2012? Ah, o secretário é encarcerador. Negativo. É nesse momento em que eu peço reflexão. Não estabeleçam conclusões de reflexões. Tem um campo muito grande para a gente navegar entre os extremos. A gente falava um pouco ali nos bastidores dessa coisa dos extremos. O Brasil não sai do lugar porque esse cabo de guerra não permite. Extrema esquerda, extrema direita, e cadê o bom senso? Cadê a moderação? Cadê pragmatismo? Cadê valores de sociedade? O que nós queremos para nós, para nossa geração futura? Se nós queremos, temos que exigir. Temos que exigir. Porque nossos impostos, nossa vida, o custo da violência, o delegado Rival da DH apresentou ontem, é um custo elevadíssimo. Seja investimento em polícia, no sistema carcerário, que não tem, temos masmorras, e não é por isso que devemos soltar todo mundo. Está aí mais um antagonismo. Enfim, eu acho que eu vou voltar para o slide e correr aqui, senão eu vou alternar muito. Mas quero dar uma contextualizada e dizer que o Rio de Janeiro, né, nós temos essa doce alegria de ter uma representação de tudo no Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que ele tem um Brasil pequeno, seja no aspecto de vegetação, de beleza, de pessoas que vivem aqui. A gente tem a região dos lagos, que a gente pode comparar com um pedaço do Brasil. Tem a Costa Verde, que compara com outra. Tem a região serrana. Enfim, tem a nossa capital. Nós temos ali o Vale do Paraíba. O Rio de Janeiro é essa coisa linda e maravilhosa, que quase estragaram. Não vou me permitir entrar na área do urbanismo, que é a área dos outros colegas, mas se desse na Europa, que já existia com a universidade quando nós éramos índios pelados, está tudo preservado. Verde pra caramba. As ruas largas, os rios limpos. E já estavam na universidade quando nós aqui nem existíamos. Mas nós temos uma geografia bela e, por outro lado, de forma muito estranha, ocupada de forma tão irregular, que provoca esse cenário onde serviço público algum tem facilidade para estar presente nessas regiões que moram milhares de pessoas honestas.
mas que propiciou a instalação de um crime organizado, de onde se homiciam e perpetram crimes. Então, tem alguns aspectos históricos que eu vou passar muito rápido, e dois deles conhecidos por todos nós. A perda da condição de capital da República e uma fusão em que nenhum de nós foi ouvido. A questão da facção, das facções criminosas, das milícias. Quando se tem um grupo apenas dominando, você tem algumas vantagens e desvantagens, mas quando você tem vários disputando essas regiões, que são muito lucrativas para o negócio ilegal, e você tem a facilidade do acesso a armas, é um tópico especial da minha fala, e na minha visão, meu ponto de vista, uma impunidade muito grande, você vê a lógica da guerra. Aí temos a recrudescimento da violência na década de 80 e 90, a cocaína teve um papel muito importante, que enquanto a maconha ela era droga muito consumida, era uma droga barata, e era uma coisa considerada aí até com certo glamour também, como aquela coisa de ficar doidão e por aí vai, mas a chegada da cocaína gerou um negócio muito grande e levou essas facções a uma corrida armamentista. E os fuzis começam a chegar na década de 90. Hoje, o número assustador de apreensão, ele representa 85%, 83, 85% são de fuzis estrangeiros. Essas 85,8%. E num período muito curto. Em 2009 eles eram 41%. Hoje representam 85%. Mas o Rio de Janeiro, que hoje vive uma sensação de insegurança muito grande, que ontem dito até pelo próprio Inácio Cano, ele é um Rio de Janeiro muito violento. Nós tivemos aí Belfort Roxo como sendo considerada a cidade mais violenta, os mais antigos aqui à mesa podem me lembrar disso, Duque de Caxias, considerados lugares mais violentos. A taxa de homicídio doloso por 100 mil habitantes, ela passava de 50, 60, 70, então, levando isso para números de mortes violentas, era algo assustador. Mas vou falar de um período muito curto, embora eu pudesse falar de 35 anos para cá, foi o tempo que eu vivi em atividade policial. Mas chegando na Secretaria de Segurança, recém-convidado para ser subsecretário, ainda nem passando, eu estava vindo do Acre, onde exercia minha função de delegado federal, embora seja carioca, ações criminosas deixam 18 mortos no Rio de Janeiro. Então atacaram delegacias, viaturas, cabines, queimaram ônibus com pessoas vivas, uma modelo, vocês se lembram do episódio da modelo, que estava no ônibus? Isso foi em 28 de dezembro de 2006. Enfim, nós chegamos na equipe, eu como era subsecretário de planejamento, uma escassez de recursos também muito grande, não como hoje, mas muito difícil, e com o crime criminosos praticando crimes muito bárbaros, a exemplo do João L., que foi aquela criança arrastada no roubo de um carro. O que a polícia militar fez? Agindo de forma até reativa, não proativa, colocar uma patrulha no local para evitar outros roubos de carro. E o que o tráfico de drogas faz? Vai lá, fuzila os dois policiais, numa cena que parece México, Colômbia antiga, para roubar os dois fuzis. Isso dias após terem... Isso aconteceu também no Jardim Botânico. Atacaram uma viatura para roubar os fuzis, coisa que não estavam acontecendo hoje, não estão acontecendo, graças a Deus. Mas para ver como é que a questão da sensação ela é estranha, né? A gente está vivendo índices de violência elevados. A gente experimentou um momento muito bom, mas entramos nesse espiral terrível e a gente está experimentando essa sensação pior do que em momentos que a gente teve numa situação muito mais difícil. À direita lá, nós temos, ainda não entrou. Aqui é uma reportagem que eu não vou passar, deprimente. Mas para dizer também que, num passado muito recente, nós tivemos uma aeronave abatida por disparos de uma arma de fogo que jamais poderia estar na posse de um criminoso. Os policiais morreram incinerados. O piloto foi um herói. Conseguiu pousar a aeronave num campo de futebol, e a aeronave que vinha atrás filmou tudo. É muito triste. E aí,
eu tenho que fazer um parênteses para dizer que orgulho que eu tenho da polícia, com todos os defeitos que ela tem. Dou uma vida por quem não conhece. Eu não consigo não me emocionar com todos esses anos ainda. Por isso, eu tenho essa paixão mesmo, por fazer essa missão. Nós somos missionários. Mas aí eu quero trazer para a reflexão dos senhores um conceito que considero ser um conceito de terceira geração de segurança. Porque até a Constituição de 88 vigia um conceito de defesa interna e territorial. Os senhores têm uma ideia, eu sou policial de uma época de academia pré-Constituição de 88. Existia uma disciplina que se chamava ODIT, Operações de Defesa Interna e Territorial. Era em razão de uma ditadura muito recente. Então, o inimigo do sistema, à época, era o inimigo que pensava diferente. Pensava-se em soberania e ideologia. Mas a criminalidade era algo que estava no segundo plano, embora estivesse presente. Depois disso, com a Constituição de 80 e... Tem que voltar um pouco. Com a Constituição de 88, aqui. Com a Constituição de 88, nós tivemos um conceito de segurança pública, colocando no artigo 144 as polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, existe sim, mas está em extinção, e as polícias civis, militares e corpos de bombeiro. Aí já existe uma questão para muita reflexão. Eu tenho ouvido ao longo desse período muita gente importante, não sei com que interesse, talvez desconhecimento, mais até do que desinteresse, desconhecimento. Isso é problema do governador dos estados. Constituição não tem antinomia, me parece, né? Uma norma contra a outra, é isso mesmo, né? Não poderia dizer no seu caput que o Estado, com letra maiúscula, se refere à União, a responsabilidade de todos, se colocar nos seus incisos polícias federais e estaduais. O governador não tem ingerência sobre as polícias federais. O governo federal não tem ingerência sobre as polícias estaduais. Isso já mostra que é um sistema que nunca foi regulamentado. Esse sistema do 144 nunca foi regulamentado. Mas prevê lá as competências de cada um. Por exemplo, tráfico de drogas é competência do governo federal, mas é combatido por convênio pelos estados, em razão de complementariedade de recursos dentro de um sistema. Esse conceito, para a época, talvez fosse bom, mas aí já começa equivocado, pensando só, a Polícia Civil e a Polícia Militar tem que dar conta do recado, se esquecendo que violência é um fato social multicausal, inerente ao ser humano, cujas causas ou condicionantes estão na atividade de outros entes que eu vou citar aqui. Não estão ao alcance das polícias estaduais. Não são variáveis que nós dominamos, mas sofremos o impacto de forma avassaladora. Então, estudando o tema mais um pouco, eu tomo contato com um conceito do PNUD, da ONU, que é a segurança cidadã. Me parece mais adequado para nós evoluirmos e sairmos do buraco que estamos no Brasil, que é uma visão mais holística, envolvendo todos os atores da sociedade. E aqui eu trago o exemplo da prevenção primária, que é justamente o papel dos municípios, trabalhando na ocupação do solo urbano, em posturas municipais, em locais de feiras, em locais de ambiente que não há tratamento de esgoto, em questões de educação. Tudo isso impacta, sim, em diversas gerações. Não quero dizer que aqui morem criminosos, muito pelo contrário. A maioria absoluta são pessoas de bem. Mas o crime, quando se instala ali, ele começa a exercer uma sedução que o Estado não consegue concorrer com ele. E nem prepara aquelas pessoas para ter uma vida mais digna, de forma a ter uma oportunidade para concorrer com a sedução do crime. Temos a prevenção terciária, que é papel do sistema penitenciário, quem acautela o preso, como trata o preso, como trata o egresso. O que é feito com quem progride de regime?
Quem monitora? Para onde ele vai? Para onde ele é encaminhado? Para tentar se ressocializar? Ontem mesmo eu ouvi um relato de que metade do juiz da VEP, a cada 2 que saem em progressão de regime, um rescinde quase que imediatamente, volta a delinquir. E aí eu já tenho uma crítica ao sistema de progressão de regime para presos dos crimes cometidos mediante grave violência da 8.072, dos crimes hediondos e análolos hediondos. Temos que tratar, separar joio do trigo. Roubou o chocolate, saiu correndo, pegou o cordão, é um choque, tudo bem, mas é uma coisa. Matou o fulano queimado, cortou o pescoço, estuprou. Peraí. Vamos tratar essas duas coisas de forma diferente? Vamos tratar esses criminosos de forma diferente? Até vamos dar oportunidade para ressocializar para todo mundo. Mas, não é possível, só. Já tem quanto tempo? Então eu tenho que correr. A prevenção secundária, sim, é o nosso papel. É o papel das polícias, que é prevenir o crime através da sua ostensividade, e a polícia ostensiva, tomando conhecimento do fato criminoso pós-facto, né, tomando conhecimento, investigar a autoria e materialidade. O fato ocorreu? Sim. Quem foi que praticou? Entregar para o Poder Judiciário e o Ministério Público. Gente, é muito importante, mas é muito reduzido em razão de toda a complexidade que é o tema da violência que o ser humano pratica. E já correndo mais um pouco, eu não tenho como dizer a questão da progressão de regime e de alguns benefícios, que são essenciais, mas não podem ser para todos. Aqui nessa foto eu tenho 2 pessoas aqui, 5 criminosos, muito violentos, com armas ali que derrubam aeronaves. A menor arma ali é um fuzil 762. E ali tem o Fulco e o Claudinho da Mineira. Um condenado a 90 e poucos anos, outro condenado a 70 e poucos anos. Tiveram benefício judicial. 160 anos a soma da condenação dos dois. Aí a culpa é da polícia, porque esse cara está com essa arma. Gente, não é possível. Então, assim, por favor, a gente precisa qualificar esse debate. Se a polícia fez o seu papel, prendeu a pessoa, conseguiu provas robustas para o Ministério Público denunciar, o Poder Judiciário condenar, essa pessoa está cautelada e recebe um benefício tão cedo pela violência que ele praticou, e aí depois, por que eu estou dando esse exemplo? Logicamente eu senti na pele. Eu era subsecretário e secretário de Estado em exercício quando eles tentaram tomar as favelas ali de São Carlos. Mineira, Falé, Fogueteiro, Zinco, Coroa, Prazeres, porque ele é Fulco da Mineira, Claudinho da Mineira, estavam no Chapadão e tentaram retomar, fizeram uma guerra, queimaram ônibus, mataram pessoas, e aí o mundo obviamente desabou em minha cabeça. Mas como é que a inteligência não impediu de queimar um ônibus? Nem sempre a inteligência consegue. Inteligência não é adivinhação. Inteligência faz cenários, análise de risco e elabora estratégias com base nas informações que chegam a elas legalmente. Enfim, então fica aí uma reflexão. Eu falei da fala do ministro Barroso. Cenário atual, eu assumo já com um decreto, conhecido pelo Leonardo, de calamidade financeira. Então, assim, realmente foi uma missão. Poderia ter dito, eu posso me aposentar, vou assumir como Estado falido, não. Mas vamos tentar dar as mãos e carregar um pouco desse peso. Isso feito, o orçamento, que já não era muita coisa, eu tive liberado 40% de um orçamento que já era pouco, para trabalhar com 40% do orçamento. Então imagine os senhores trabalhando com 40% do que hoje ganham para manter seu padrão de vida. Bem, desses 40%, ou melhor, de tudo que é disponibilizado, 96,4% é para pessoal, salário. Então eu tenho os longos enormes, 3% para custeio e investimento, sendo que, como os 40% que eu tive disponibilizado não completa a folha de pessoal, qualquer suporte, aporte ou complementação, suplementação, vai para pessoal. Então minha possibilidade de ter feito custeio e investimento, senhores imaginem que foi 0,0 alguma coisa. Isso não é reclamação, é realidade. Não é reclamação.
Eu sabia que as coisas estavam difíceis. Mas se eu não digo essas coisas, o cara podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Então aqui também é uma curva para mostrar como foi o orçamento dos anos anteriores, do meu antigo secretário, e o que é o meu. Ou seja, para custeio desses 200, né, eu não tive a possibilidade de tê-los. Mas aqui eu preciso fazer um recorte. Para as pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, contextualizando cenário, a complexidade e recursos que eu tinha, com as linhas, a evolução do crime, o fato é, rapidamente, Olimpíadas 2016, o Rio de Janeiro teve mais 30 mil policiais militares, num total de 50 mil, só na cidade do Rio. Ainda se pagava o sistema de metas, que é um programa de gestão por resultado criado na minha subsecretaria. A gente ainda pagava o RAIS, Regime Adicional de Serviço, uma criação nossa também, para pagar a folga do policial, tirando-o do pico informal, onde ele se expõe muito e não deixa garantia alguma. Ainda tinha manutenção dos veículos da frota, e ainda tinha mais pessoas. Um ano depois, eu assumo, né, em outubro de 16, em outubro de 17, então eu tenho menos 58% da frota da PM, menos 2.000 policiais militares, menos 500 policiais civis, menos o RAIS, menos o sistema de metas e muita desmotivação, porque, por exemplo, até hoje, embora eu tenha garantido que o governador vai sair, até hoje o 13º do ano passado ainda não está. Eu sei que muita gente já recebeu o 13º de 2017, meus policiais ainda não receberam de 2016, e estão trabalhando, dando a vida. Mas eu quero chamar a atenção para as linhas da evolução da criminalidade. Com todo esse recurso a menos, alguns crimes graves aconteceram que causaram muito clamor. E choca mesmo. Mas olha a linha da estabilidade, da letalidade. Desculpe, deixa eu aqui. A linha da estabilidade de um indicador de letalidade. Os recursos foram diminuindo e, assim, felizmente, a minha equipe foi estabilizando, em alguns casos, com algum repique, mas diminuindo os indicadores de criminalidade. Então, eu posso dizer que a equipe está com muito menos, está fazendo, às vezes, até mais. No roubo de rua, essa depressão foi uma greve da Polícia Civil que causou subnotificação. Depois ela volta com supernotificação e a gente está conseguindo diminuir, embora num patamar elevado, indesejável, mas com o recurso que se tem, a gente está diminuindo o roubo de rua. Roubo de veículo tem uma questão muito interessante também, que é o fato de uma lei federal ter impedido que a DRFA pudesse fiscalizar ferros velhos. Isso hoje me deixa um pouco engessado numa das causas do roubo de veículo, que alimenta o roubo de veículo. Mas a gente conseguiu estabilizar e já começa a cruzar com a linha do ano passado. E se tudo correr bem, vai diminuir. O roubo de carga, que foi terrível, abalou a economia do Estado, também teve a depressão, uma supernotificação, e eu criei um grupo especificamente para enfrentar o roubo de cargas, multidisciplinar, que se reúne quinzenalmente, e já começa, assim, trazer o roubo de cargas para níveis menos elevados. Cumprimento de mandado de prisão. E aqui, além de ter mostrado aqui os indicadores de criminalidade, estou mostrando indicadores de produtividade de trabalho. O número de policiais foi diminuindo, o número de carros diminuindo, o salário diminuindo quase, e a produtividade aumentando. Prisões em flagrante se mantiveram no patamar. O que eu tenho dito nas entrevistas é que ontem foi mais uma, mas a polícia prende por mês 4.000 criminosos e está mantendo essa média de prisões. Eu vou voltar um pouco aqui e já vou terminar, meu caro Espíndola, para mostrar que ao longo desse ano a gente tem tido a triste, mas real, apreensão de armas que não são produzidas no Brasil e que causam, fortalecem, estimulam, proporcionam a audácia e o ímpeto do criminoso de formar bondes para estabelecer a lógica de guerra. Se nós tirarmos essas armas dessas pessoas, eles vão continuar praticando crimes. Mas o crime que se pratica em toda a metrópole, com revólver, com a pistola, e não vão estabelecer essa lógica de guerra, que hoje assusta o mundo
e coloca o Rio de Janeiro numa vitrine de confrontos com armas tão poderosas. Aqui um quadro das nossas estatísticas de apreensão de armas de fogo. As polícias continuam apreendendo com armas de fogo por hora. Quando eu acabar de falar aqui, mais uma arma vai ter sido apreendida. 2 fuzis terão sido apreendidos hoje, com sacrifício da vida de algum policial. Então, se eu olhar o número de apreensões e olhar a letalidade policial, eu posso até dizer que, assim, infelizmente, talvez pudessem estar morrendo até mais. E a gente não enfrenta a causa. Secretário, mas está morrendo policial, tá? Ele está enfrentando isso aí. Tem vítima de bala perdida? Vai ter. A arma dessa alcança 4.000 metros. Um tiro a 45 graus. No que a gente chama de alcance útil. Então são 9.000 armas de fogo por ano. 24 por dia, 1 por hora. Quantas pessoas podem ter a vida ceifada por uma arma de fogo dessa? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós, indo para a universidade, num ônibus, indo para casa, saindo da academia. E aqui, mesmo sem esse orçamento, mesmo sem algumas ideias foram colocadas em práticas, e hoje uma prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal por informações passadas por este grupo criado apenas com a determinação. Eu tenho lá a Polícia Militar, Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal, Sistema Penitenciário e a Secretaria de Segurança. De forma permanente, a área de inteligência, eu exigi que saísse só da questão protocolar, do fax, do e-mail. Hoje eles estão reunidos fisicamente, Espino, trocando informações em tempo real e compartilhando mais do que compartimentando, que era a regra. Isso funciona no CICC. Criei a Desarme, que é a Delegacia Especializada em Armas e Explosivos, justamente para tentar focar naquilo que o Estado pode alcançar para ir além da prisão daquele criminoso que está ali fazendo a segurança da boca de fumo ou dando tiro no policial. Eu quero saber quem está vendendo, como essas armas estão chegando. E essa delegacia já proporcionou a apreensão de 60 fuzis no aeroporto, chegando de Miami. Eu, cascudo de polícia, o jargão nosso policial, achando que estava entrando tudo pela Washington Luiz, pela Rio, a BR-040, e sou surpreendido com o AK-47 chegando de Miami. A gente instituiu também uns grupos de trabalho muito interessantes, e aí, mesmo apagando incêndio, a gente consegue ter tempo para planejar alguma coisa. Tenho muito orgulho de dizer que a nossa gestão vai criar aplicativos para orientar os policiais a atender minorias. Crianças, mulheres, idosos, grupo LGBT e preconceito de raça e de etnia. Com todo esse meu tempo de serviço, eu tenho dúvidas na hora de atender uma ocorrência que envolve esses grupos vulneráveis. Vou dar um exemplo. Eu não saberia se um homem ou uma mulher deveria revistar um transexual. Que banheiro mandar ir? Se chama de senhor ou de senhora? E quando a gente não sabe o que faz, a gente vitimiza essa pessoa de novo. A gente comete outra violência. Então eu já estou num ciclo de capacitação e vou lançar um aplicativo para que policiais possam, no seu telefone, on e off, ou através de um guia de bolso, na hora de se deparar com uma ocorrência como essa, poder consultar para atender com dignidade qualquer pessoa que faça parte de um grupo como esse. Para não me alongar mais, esse tema é muito interessante e eu dedico especial atenção a esse aplicativo, porque eu acho que é uma das formas de a gente mostrar que a polícia, sim, também pensa em atender com dignidade essas pessoas ou qualquer pessoa. Outra coisa que foi inovação, publiquei, e posso dizer aos senhores, com um ato de muita coragem, em razão da mística que envolve mudar uma realidade de uma lógica de trabalho da polícia que foi muito estimulada por uma geração chamada Gratificação Faroeste. O senhor deve lembrar bem do General Cerqueira. Atira primeiro
identifica depois. O Rio de Janeiro tolerou, estimulou, aplaudiu essa estratégia. Não é muito longe, não. 95. De 95 a 98. Gratificação ao faroeste. Policiais eram promovidos e ganhavam até 150% de gratificação, que foi incorporada judicialmente, reconhecida como direito pessoal, para quem, nas ocorrências, matasse mais. Eu tenho certeza que ele tinha boa intenção em reduzir a violência, mas numa estratégia que me causa problemas até hoje, porque eu quero redirecionar a ação policial para ênfase na prevenção, e os mais antigos, secretário, mas tem que ir para o confronto, tem que baixar o mato, tem que bater na cabeça do pré, botou a cabeça, tem que tirar, e eu quero reorientar. E cansado de falar e de sofrer com ocorrências que não estavam dentro dessa estratégia, eu publiquei uma instrução normativa número 1. Estabeleci um grupo de trabalho, chamei secretário de Educação Municipal, secretário estadual de Educação, Unicef, Cruz Vermelha, pessoas com experiências plurais, multidisciplinares, para palestrar para o meu grupo de trabalho. Nós queremos, com isso, dar um seguinte recado muito forte. Nós temos que orientar a nossa ação. A estratégia não é entrar nas comunidades para trocar tiro, não é mais essa. Muito embora, infelizmente, isso vai ser necessário eventualmente, como foi ontem para prender o Rogério 157. Infelizmente, como ocorreu na Rocinha, para evitar um banho de sangue maior. Infelizmente, quando tivemos que prender Playboy, Funda Mineira e outros criminosos, mas com respeito a algumas premissas básicas, algumas diretrizes que estão aqui nessa instrução normativa, está pública em Diário Oficial. E ela determinou que a Polícia Civil e a Polícia Militar modernizassem, atualizassem seus protocolos operacionais para obedecer essa instrução normativa. Vou dar alguns exemplos. Não estacionar viatura blindada próximo a uma escola, a uma creche, a um hospital, não ter qualquer tipo de discriminação em qualquer abordagem, e por aí vai. Algo assim, mostrando definitivamente, colocando por escrito esse redirecionamento que a gente deve buscar para uma ação de polícia que não tenha discriminação e que ela não busque o confronto por si só. Ele deve ser uma exceção e não a regra. E já indo para o final, elaborei também um plano integrado de ação para a área turística, em razão de tudo que o Rio de Janeiro recebe e vai receber, e que vai ser importante para que o Rio de Janeiro possa sair do momento que está financeiro, arrecadar um pouco mais, e para que nós possamos dar segurança para todas as nossas pessoas. Chegando ao fim, eu falo de um sistema de... Ontem o delegado Rivaldo até falou isso lá no Reage Rio, que a polícia deve trabalhar com gestão com resultado. Este programa, chamado Sistema Integrado de Metas, ele inovou quando determinou metas de redução de criminalidade, determinou a integração entre as polícias, estabeleceu ações de responsabilidades com coincidência geográfica, criou departamento de polícia diária para falar a mesma linguagem, está no mesmo nível do comando de policiamento diária, produziu um prédio em cada região do Rio de Janeiro para colocar no mesmo ambiente, fisicamente, um coronel e um delegado, contrariando uma cultura bicentenária de disputa e de briga de acusações recíprocas. E eu determinei, acabou essa coisa de a polícia ofensiva dizer que falta investigação, a polícia investigativa dizer que falta ostensividade. A responsabilidade é dos dois, uma vez que o nosso modelo constitucional de polícia é esse, diferente quase que do mundo inteiro, onde há um ciclo completo. Mas aqui resolveu ter uma polícia para fazer uma coisa, uma polícia para fazer outra, e as duas nunca conversaram ao longo dos 200 anos. Então hoje tem um prédio, no nível tático e estratégico das instituições, para coordenação de delegacias e de batalhões, fazendo reuniões em 4 níveis, para fazer análise criminal, diagnóstico, um plano de ação responsável, o que fazer, estabelecer um monitoramento e, se as metas forem atingidas, monitoradas por mim, através dos dados do ISP, uma remuneração variável. Então, a gestão por resultado, integração, meritocracia,
Gestão por resultado, integração, meritocracia, e faltou uma palavra que daqui a pouco eu lembro. E se não lembrar, está fechado. Por fim, quando a gente lançou o projeto, um jornal que era muito crítico através do seu editorial, eu guardo isso com muito carinho, porque eu mostrava para os policiais: olha o que a sociedade espera de vocês. Parem com essa vaidade e troquem informações. O que a sociedade quer é exatamente isso: troca de informação. Vocês são servidores públicos, o foco é interesse público. Então foi algo que nos deu um orgulho muito grande de ter estabelecido esse projeto. E para finalizar, eu já vou direto aqui, fiz algumas propostas de alterações legislativas, fiz algumas entrevistas que causaram alguns desconfortos, mas para minha satisfação, o Congresso aprovou uma proposta que eu fiz e que eu nem sabia, mas também o senador Crivella já tinha feito uma proposta, que era tornar hediondo o posse e o porte de arma de fogo de calibre restrito, no caso aqui, o fuzil, notadamente. E a outra para crimes hediondos, a progressão de regime tem um diferencial. Hoje é 2/5 para quem é primário e 3/5 para quem é reincidente. Nós sabemos que, lamentavelmente, é muito possível que a pessoa cometa um outro crime antes de ter o trânsito julgado da primeira condenação e não vai ter esse tratamento de reincidente, porque não houve trânsito julgado em última instância. Então a gente tem aí um sistema que acaba permitindo que pessoas como aquela voltem muito rápido. Então a proposta é que vá para 2/3, metade para o primário e 2/3 para o reincidente, no caso dos crimes hediondos. E já terminando, eu quero dizer que, enquanto nossa legislação permitir que aquela menina de São Paulo, que matou com seu namorado, os pais, a paulada, no Dia das Mães, tenha indulto para sair da cadeia, nós seremos objeto de chacota no mundo inteiro. Eu estou à disposição para os questionamentos. Desculpa se eu tenho alongado. Um bom dia a todos. Muito obrigado, secretário Roberto Sá, uma palestra muito elucidativa, corajosa, e mais uma vez reiterando aí a nossa satisfação de ter o senhor à frente da Secretaria de Segurança, sem medo e sem temor de todo o quadro financeiro que se encontra, a dificuldade que você enfrenta, e é motivo que você de orgulho para todos nós, para sua família também, o fato de você não ter em nenhum momento pensado em retroceder e assumir um compromisso tão relevante para a nossa sociedade. Tá? Já aproveitando, eu vou passar a palavra para o secretário Mauro Osório, já deixando uma pergunta, porque eu acho que o secretário Roberto Sá colocou de forma muito clara a necessidade do investimento em serviços públicos essenciais para que a gente possa minimamente ter uma segurança pública um pouco mais efetiva e num cenário caótico de déficit fiscal que o Rio de Janeiro enfrenta, né? O Mauro Osório é doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo Instituto de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional IPURC, UFRJ, professor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, professor do Instituto de Economia da UFRJ nas áreas de Turismo e Economia Fluminense, membro fundador do Instituto de Estudos sobre o Rio de Janeiro, IERJ, e presidente do Instituto Pedra Passos. Então, com a palavra, Mauro Osório. Obrigado, agradecer o convite, novamente. Apesar de sempre falar algumas besteiras, mas parece que gostaram, me convidando de novo. Mas saudar o Roberto Sá e dizer que eu sou admirador das suas ponderações, de sempre procurar estar fazendo análise, dar entrevistas com tranquilidade desse cenário tão conturbado, né? Renato também, saudar, jogador que é amigo de muito tempo, e dizer que é uma alegria importante estar aqui conversando com vocês nesse momento de tanta confusão e que, de fato, a gente tem que procurar estar ampliando aí a reflexão. Vou falar mais com o professor da FRJ, apesar do prefeito ser paciente também, às vezes, com algumas coisas mais contundentes que eu falo, mas sempre no sentido de procurar estar estimulando a reflexão.
acho que há muita incompreensão. O Estado do Rio de Janeiro tem muito pouca reflexão regional, né? E a sexta-feira que vem a gente vai estar pegando um prêmio do IPP, já é a terceira vez que eu participo disso, a primeira no Globo, as outras 2 vezes já no Instituto Pereira Passos, que é prêmio para dissertações e teses, mestrado e doutorado, exatamente para estimular a ampliação regional. Tem trabalhos muito interessantes. O primeiro colocado doutorado, o rapaz fez um profundo trabalho sobre a lógica dos moradores de rua no Rio de Janeiro, fez estudos de caso no centro, ficou 2 anos entrevistando essas pessoas, um trabalho bastante detalhado, ganhou o primeiro prêmio. E também tem um outro trabalho também interessante, vou estar falando mais aqueles que têm mais relevância políticas públicas, mostrando, por exemplo, que a Prefeitura do Rio de Janeiro não tem controle quase nenhum sobre as OS da área de saúde. É muito grave, porque é um setor que gasta muito recurso, é muito caro, né? E o custeio na área de saúde é muito pesado. Uma unidade, uma UPA, ela gasta, se botar o Papa Francisco para administrar, ela gasta a cada ano equivalente a fazer 5 novas. Então é a área com custeio mais complexo, enfim. Então acho que esse tipo de coisa é importante para a gente estar ampliando a reflexão. O IPP agora está com um trabalho também junto com a Prefeitura muito interessante, está indo nas áreas mais pobres da cidade. Nossa cidade olímpica, Leonardo, a gente tem pessoas nessas áreas, 2.000 pessoas que a gente está procurando trazer para a rede de proteção social da Prefeitura, 65% não tem filtro d'água em casa. 25% tem um filho fora da escola, 35% não tem documento, ou não sabe se tem. Então é uma cidade, um estado com desigualdade absurda. E para completar essa crise que fez com que a cidade de Janeiro, desde janeiro de 2015, ela perdesse 304 mil empregos com carteira assinada. É um número de empregos que foram perdidos um pouco maior do que a da cidade de São Paulo, secretário. Então mostra também como é ingrata a sua missão. E mais de 500 mil de pessoas no estado de Janeiro perderam emprego carteira assinada também desde dezembro de 2014. Né? O estado de São Paulo perderam 700 mil, mas na verdade ele tem um número de empregos com carteira assinada que é 3 vezes maior do que o estado de Janeiro. Né? Eu também passei, já tem quase um ano que eu estou como colunista do Jornal Extra, tem uma coluna lá chamada Território Fluminense, fazendo uma propaganda, até hoje está nas bancas, e tem um item que não é bem assim, é exatamente para falar de coisas que as pessoas pensam que é de um jeito e pela reflexão que o meu grupo de pesquisa tem feito, na verdade é de outro. Às vezes os números mostram de outro jeito. Quer dizer, esse debate, por exemplo, da questão fiscal, é um debate absolutamente maluco, né, sobre a questão fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Né? Existem, já vou falar disso, depois vou falar um pouquinho da história, e depois, quando faltar aí só 5 ou 10 minutos, 5 minutos para terminar, Leonardo me fala, mas qual é a questão dessa crise? Né? É pela roubalheira? É porque aumentou a despesa? É porque teve queda de receita por conta dos incentivos fiscais, a Polícia Federal e o Ministério Público afirmando com veemência, quando foram presos deputados, que seriam 183 bilhões de reais, ou, na verdade, não é nada disso. Quer dizer, por tudo que eu tenho estudado, não é principalmente por nenhum desses fatores. É claro que tem que se punir, é claro que a lógica do Estado de Janeiro virou uma lógica particularmente de máfia, eu tenho vários artigos escritos sobre isso, estão disponíveis, mas o Estado de Janeiro ele vem de uma decadência de décadas, foi a economia que menos cresceu no Brasil desde 1970 para cá, quando consolida a transferência da capital. A cidade de Janeiro, curiosamente, tem muito mais atividade privada do que se pensa, mas, por outro lado, nós vamos para a nossa periferia metropolitana, é dormitório. Nós vamos para o nosso interior fluminense, apesar de alguns investimentos que tiveram, também tem muito pouca atividade produtiva. Conclusão, a gente tem muito pouca capacidade de arrecadação de impostos. Além disso, o ICMS, praticamente, o ICMS, não, desculpe, é a extração de petróleo. E a outra questão, quer dizer,
70% da extração de petróleo está no estado do Rio de Janeiro. Quantos por cento das atividades econômicas que atendem a extração de petróleo estão no estado do Rio de Janeiro? 30%. 70% está fora, é uma atividade econômica, receita vaza. São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas. Outro dia eu vi uma fábrica de bombas hidráulicas que atende ao setor petróleo e gás, está no Ceará. Então, tanto que, por exemplo, em 2015, né, que foi o auge da Lava Jato, uma paralisação importante do setor petróleo, o Rio ainda está mais ou menos caminhando de emprego parecido com a média nacional. Então, quer dizer, eu brinco, as pessoas falam, não, o Rio de Janeiro se concentrou em petróleo e gás. Eu falei, não, nem no petróleo e gás ele se concentrou como poderia, né, por falta de planejamento. Né. Então a gente vem na trajetória de décadas que gera pouca estrutura produtiva e pouca base para a arrecadação. Junto a isso a queda da receita de royalties, que caiu de 12 bi para 4 bi. Nenhum analista especialista na área de petróleo achava que ia ter uma queda tão brusca. Nem mãe de Ná ia conseguir prever uma crise como essa, nem a inteligência da polícia, né? Porque se a gente pega, por exemplo, 2015, os analistas econômicos, no início do ano, diziam que o Brasil ia crescer 1%. Agora, vamos combinar, com pauta bomba. Todo mundo dizendo que o mundo vai acabar, as pessoas param de consumir. Ficou uma maluquice o debate em 2015 no Brasil. Né? Por exemplo, vamos pegar a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostagem Domiciliar, ali mostra que houve um aumento do desemprego de 30%. Isso foi bastante divulgado, com muita ênfase. Né? Teve gente que fez impeachment porque aumentou o desemprego de 30%. Então, realmente, a parte legislativa, a parte, né, realmente com muito respeito a isso. Mas, enfim, aí vamos olhar, 30% aumento do desemprego. Quanto houve de queda da ocupação? Zero. Zero de queda da ocupação. Até o terceiro trimestre de 2015. Quanto houve de queda da renda real descontada da inflação? Zero. Como é que pode? Olha, é simples. Estão dizendo que o Brasil vai acabar. O que um pai de família vai dizer para a família? Quem não está procurando emprego, vai para a rua procurar emprego, e daqui a pouco eu posso perder. Então, uma nuvem de pessoas foi para a rua procurar emprego sem ter tido queda da ocupação e da renda. Então, o Brasil também entrou numa maluquice muito grande, e o Rio de Janeiro foi muito mais prejudicado. Primeiro, que já vinha muito mais fraco. Segundo, tem a queda dos royalties. Terceiro, tem injustiças federativas. O petróleo é ser cobrado no destino e não na origem. A Lei Candir, que nunca foi respeitada, né? E, além disso, devem a nós 60 bilhões, né, pela Lei Candir. E, além disso, eu repito, que agora está dando uma enorme polêmica. O setor petróleo acaba não sendo taxado, porque taxado espinho no Rio. Né? E o governo federal, o Ministério da Fazenda, quer botar o Rio como exemplo na vitrine para passar as reformas. Olha, que passa as reformas, mas não custa de morte de cariocas e fluminenses. Parece que o Meirelles e a Descobre agora vão consultar o Papa para ver se pode dar um empréstimo de 2 bilhões e 900. Você tem que consultar todo mundo, né, espião? Aí o BNDES, não sei o quê, né? Com responsabilidade. Antes era 3,5 bi, agora é 2,900. E nós não vamos resolver. Existe uma crise estrutural de receita no estado do Rio de Janeiro. Isso vai ter que se dar com o adensamento produtivo e com a rediscussão de pacto federativo. Não é razoável um estado que arrecada 130 bilhões ano para a União devolve para os estados e municípios 20 bilhões e não pode dar um tostão numa crise como essa. Como é que pode? Isso não é responsável. Eu não estou querendo chegar à responsabilidade nossa, pelo contrário. Quem for ler minha tese de doutorado lá, eu sempre disse, olha, não dá para ficar discutindo, fazer um discurso de rio perseguido. A lógica política, então o Estado de Janeiro entra na crise pela transferência da capital, não temos reflexão, não temos construído o Estado. É uma lógica particularmente mafiosa no Estado do Rio de Janeiro, que se instaura a partir das cassações do chaguismo, da lógica do chaguismo, a criação do Partido da Lerge, e tudo isso nós vamos ter que enfrentar. Agora, uma coisa é uma coisa. E também fazer uma discussão de como
Porque tem um autor que é o Douglas North, que é Prêmio Nobel de Economia, que ele vai dizer que tem marcos de poder que estimulam o desenvolvimento, como o norte da Itália, principalmente a Itália Central, e marcos de poder são mafiosos, como o sul da Itália. Eu acho que o Rio de Janeiro, a partir das cassações do chavismo, dessa cultura, ele virou particularmente clientelístico, máfia, não é à toa que Eduardo Cunha está aqui no entendimento. E a gente tem que discutir também com toda clareza de que forma isso aí afeta as diversas instituições. A polícia, o nosso judiciário, que se no Brasil é caro, aqui gasta 50% per capita mais do que mesmo São Paulo, nosso legislativo, o Ministério Público, o nosso Tribunal de Contas, que tem 6 conselheiros afastados e gasta igual ao de São Paulo, números absolutos, sendo que São Paulo tem mais de 600 municípios e tem uma receita tributária 5 vezes maior que a nossa. Então, se a gente diminuir os gastos judiciários, legislativos, o Ministério Público vai resolver a curto prazo? Não. Primeiro, tem a questão da autonomia, que tem que ser discutido. Segundo, que isso também dá 10%. Outro aumento de gasto com previdência é outro. Mas nós vamos matar os velhinhos? Não é de bom. A não ser que a Viscov queira vir para cá e queira fazer isso. Aliás, se a Viscov vier para cá e conseguir resolver essa crise, dou um prêmio Nobel para ela vai merecer. Mas venha para cá. Mas não faça que nem no Espírito Santo, que ficou sem dar aumento daquela confusão. Senão vai virar a piada do português, né? O cavalo estava quase aprendendo a não comer e morreu. Né? Então não dá, quer dizer, a gente precisa ter responsabilidade no debate. Nós temos que chamar o Ministério da Fazenda à responsabilidade. O governo de Minas botou propaganda na televisão por causa da Lei Candir, aqui a gente não fala praticamente nada. Então, eu acho que a gente precisa, né? A questão da fusão, Roberto, eu acho que é outra discussão que a gente precisa ter melhor, porque é fato que em 75, 74, ela foi feita sem consulta. Mas nos anos 60, 1960, ela quase ocorreu. E tem uma série do Correio da Manhã, chamada Será do Rio, que a grande maioria dos formadores de opinião, que foram todos consultados, uma longa série, da maioria da pura fusão. Ela não aconteceu porque o Nelson Carneiro ficou com medo do Amaral Peixoto, que era muito forte no antigo Estado do Rio. A coisa do político é mais conservador, regra eleitoral, quase saiu, foi dramático não ter saído. Por quê? Por que nós temos essa periferia tão precária? Porque, na verdade, até 74, todo recurso arrecadado na Guanabara só podia ser gasto aonde? Na cidade do Rio de Janeiro, a água do Guandu. Quem pega a água da Baixada e só atende aqui? Porque foi recurso da Guanabara. Enquanto isso, em São Paulo, recurso arrecadado na cidade de São Paulo, se fez a infraestrutura da ABC Paulista. Imagina se hoje nós tivéssemos 2 unidades federativas aqui. 2 alertas. É isso. Então, ter feito a fusão foi uma solução e devia ter sido feita em 1960. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir. Por último, o turismo é a salvação do Rio. Não é. Falo com responsabilidade quem estuda isso. Hoje, o emprego em hotéis e pousadas da cidade de Janeiro já era 1% do total de empregos formais da cidade do Rio de Janeiro. O carnaval, a receita de ISS não mexe no meio do carnaval. Não mexe. Aconteça ele em fevereiro, aconteça ele em março. Pega essa história, vocês vão ver. Por quê? Chega muita gente, mas também o quê? Sai muita gente. Chega muita garotada, vende muita cerveja, deve dar algum problema para a polícia, inclusive, também se diverte, está ótimo. Mas sai muita gente de classe média alta. É uma cidade complexa, de 6 milhões e meio de habitantes. Nós estamos longe dos principais centros emissores. Praia Bonita tem vários lugares do mundo. É claro que o turismo pode aumentar aqui, mas se triplicar, o emprego em hotéis e pousadas vai ser 3%. Ah, não, tem empresas bastante estrangeiras. É verdade, mas a maioria para atender quem mora aqui, é grande maioria. Interior Fluminense, quem vive de turismo? Búzios, Paraty, Itatiaia e Arraial do Cabo. O resto, não. Petrópolis vive da classe média que mora lá, trabalha no Rio, de confecções. Depois é que vai vir o turismo. Né? Teresópolis, Friburgo. Friburgo tem 20 mil empregos em moda íntima e, na verdade, tem 500 empregos em hotéis pousados. Falar em Friburgo, vou terminar falando dos incentivos fiscais. O número
o valor que se abriu mão de receita fiscal no Estado do Rio de Janeiro não é 183 bilhões, são 21 bilhões. Atenção Polícia Federal, atenção Receita Federal, Ministério Público, que tem um trabalho que tem que ser feito com correção, mas com responsabilidade. Não pode prender o reitor da Universidade de Santa Catarina e levar ele ao suicídio como fizeram. Nós temos que ter um mínimo de responsabilidade na discussão. São 21 bilhões, não são 183, Espírito. Se fosse 183 era mole. Outro dia eu falei isso para o Tarcísio no debate que tem no EAB. Cuidado, você vira governador, vai ter que cancelar. Não vai ter o que dizer. São 48 bilhões, curiosamente o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha fez os estudos pelo lado dele, autônomo, deputado de oposição, chegou ao mesmo número. Se contar o CONFAI, dá 48 bi. Se contar o que o governo do Estado deu de forma direta, 21. O CONFAI não foi iniciativa do governo do Estado, ele aderiu. Não houve troca de propina. Certo? Então são 21 bilhões. O que é 21 bilhões? É o buraco desse ano. E aí tem cesta básica. Vai tirar? Aí o PSOL, meus queridos amigos PSOL, quando é Friburgo, o incentivo fiscal é maravilha. Porque aí o Glauber, que é um deputado estadual de lá, tá certo? Pega as Glauber, um deputado combativo, outro também um deputado Correia, mas aí quando chega perto, aí não. Friburgo é uma maravilha, o resto é uma merda. Não dá. Tá certo? O resto é tudo corrupção. Não dá. Então acho que é isso, agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente vai precisar ainda discutir muito o Estado do Rio de Janeiro, precisa o Brasil sair da crise. Isso também não tem futuro para a gente, mas aqui a gente vai ter que discutir como é que avança produtivamente, como é que trabalha a questão da segurança pública, a questão da saúde, né? Como é que a gente enfrenta essa discussão do Pacto Federativo, porque vai continuar tendo um buraco de receita. Então acho que é uma situação dramática do Estado de Janeiro que a gente vai estar precisando discutir isso com responsabilidade e ampliar debates como esse para a gente poder estar fazendo nosso dever de casa e estar cobrando adequadamente para o governo federal, para o Congresso Nacional, que sejam demandas que sejam republicanas e que sejam corretas. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição do debate. Muito obrigado, Mauro. Eu estava falando antes do início do debate, da fala do secretário Roberto Sá, que, na verdade, apesar de campos de atuação absolutamente distintas, um economista, um arquiteto e um delegado da Polícia Federal aqui na mesa, é uma coisa que une a todos, que é a paixão e o amor pelo nosso Estado, pela nossa cidade. Então, te agradecer muito, acho que para o nome da Procuradoria, tenha você como nosso sentimento que você seja um palestrante permanente aqui do Centro de Estudos Jurídicos. Vai ser muito bom te ouvir. E já passando a palavra ao Luiz Fernando Janot, que é arquiteto urbanista, com mestrado em urbanismo pela ProURB, da UFRJ, foi diretor dos cursos de arquitetura e urbanismo das universidades Gama Filho e Santa Úrsula, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAL Brasil, membro do Conselho Superior do IAB, articulista do jornal o Globo desde 2010 e também pai do nosso queridíssimo Marcelo Janot, um DJ que embalou noites maravilhosas na Casa da Matriz no início dos anos 2000, hoje um dos críticos de cinema mais badalados do nosso estado, um querido amigo, dileto, e a gente sabe, deve ser uma honra ser pai do Marcelo, tá? Parabéns, Luiz Fernando, uma honra ter você aqui com a palavra. Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui nessa mesa, é uma honra poder falar para um público diversificado, é um seminário internacional, são pessoas ligadas ao direito, basicamente, ou principalmente, mas também participar dessa mesa com personalidades ilustres. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer esse elogio pessoal que o Leonardo fez ao meu filho. Aliás, tem que entregar, porque ele era um frequentador assíduo dessas festas, dançava feito um alucinado. Todas as noites, durante anos, você vê que ele extravasava, talvez o bom humor dele esteja ligado a exatamente isso. Ainda bem, né? Isso é fundamental.
O nosso secretário, Roberto Sá, por outro lado, também é uma contradição que parece. Ele é uma simpatia de pessoa, é um doce de pessoa, quando a gente imagina, policial, vai ser aquele cara encrencado, chato pra caramba. Ah, não, é uma pessoa simpática, afável, que eu conhecia de pronunciamentos, me deixa muito feliz. O Mauro, meu amigo de longa data, como ele mesmo falou, tem dados que me deixam perplexo. Eu tento anotar as coisas, mas é uma dificuldade. Ele tem uma memória espantosa para dizer esses índices. E a gente fica, é inacreditável quando ele coloca certos índices para falar da cidade, para falar do estado do Rio, para falar do Brasil. Você diz, meu Deus do céu, estava na cara e a gente não percebia. Essa comprovação também eu acho importante. Agora eu queria agradecer a Nathalie, queria agradecer a Ana Beatriz pelo convite e é muito bom estar aqui com o Leonardo e começar a falar para vocês, já que todos fizeram um debate bem mais técnico, eu quero fazer um debate mais do sonho, talvez. Eu acho que a nossa sociedade está precisando sonhar. A gente trabalha muito em cima da realidade e quando sonha pesadelo. Eu acho que a gente precisa sonhar legal, precisa sonhar bem, precisa sonhar e tentar imaginar alguma esperança, olhar o horizonte com alguma fé de que isso vai mudar. A idade me ajuda a dizer que vai mudar sim, porque já mudou tantas outras vezes. Não existe, isso é cíclico. Toda a história é cíclica, de altos e baixos. Felizmente, nem tudo de ruim dura eternamente, muito menos o que é de bom também não dura eternamente. Então eu acho que essa transformação é fundamental. Falar sobre perspectivas para o Rio de Janeiro, eu acho que o Mauro colocou aqui muito bem, é entender que o Rio de Janeiro faz parte de uma região, ou ele constitui em si uma região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, mas que tem uma relação intrínseca muito grande no planejamento da nossa cidade. Quando eu coloquei esse slide atrás, que eu falo cidade, se coloca um macaco pensando, é até mesmo para deixar a coisa intrigante. Se eu estou me chamando de macaco, se eu estou chamando vocês de macaco, eu não sei se nós precisamos evoluir ou se o macaco é mais evoluído que a gente, também não sei. Eu acho que nós estamos vivendo muito momento do não sei. Há muita informação e pouca degustação daquilo que é nos informado. Eu acho que há muita erudição e pouca cultura. Esse é um outro ponto grave. As pessoas sabem muito, mas não sabem digerir aquele dado que lhe foi oferecido. Então não refletem sobre as coisas. Eu costumo ver muita gente dizendo que gostaria de reviver a cidade maravilhosa. Eu queria dizer que ela não voltará mais, nunca mais. A cidade maravilhosa acabou. Essa história de querer voltar à cidade maravilhosa dos anos 30, 40, 50, isso é balela. Porque era maravilhosa, sim, para alguns, mas também era muito ruim para outros. A gente tem que entender que naquela época nós tínhamos um grau de analfabetismo muito grande, os analfabetos não votavam. Você tinha favelas ocupadas com barracos de madeira com a maior precariedade possível. Enfim, então a cidade maravilhosa era a cidade maravilhosa para alguns. Obviamente que ela é maravilhosa e bacana para o mundo até hoje. Mas é importante vocês entenderem que as cidades, até prova em contrário, refletem as sociedades nelas estratificadas ao longo da história.
Quando se fala do Rio de Janeiro, curiosamente, também se fala da história do Brasil, e eu estou dizendo a história do Brasil colonial, do Brasil imperial e do Brasil república em todas as suas mutações no século XX. Então, não adianta a gente achar que isso aqui não é uma maquete, a cidade não é uma maquete, onde você faz um cenário bonitinho. A cidade é um organismo vivo, um organismo feito por quem vive nessa cidade, e não só quem planeja essa cidade. Não adianta você planejar bem uma cidade se as pessoas, se a sociedade que nelas vivem também não fizerem, portanto, o que é necessário para essa cidade. Outro. Aí você. A inigualável beleza natural do Rio, né? É incrível, é incrível. É uma cidade, eu conheço muitos lugares do mundo. Eu não sei se, sei lá, é uma coisa que a gente fecha os olhos, mas eu acho a cidade mais bonita do mundo, indiscutivelmente. Não tem essa fantástica, inigualável beleza natural, os valores culturais diversificados que tem o Rio de Janeiro e a miscigenação do seu povo fizeram do Rio indiscutivelmente uma metrópole diferenciada. Isso não tem a menor dúvida. E também fizeram uma cidade que, como disse a Fernandinha Abreu, é o purgatório da beleza e do caos. E a gente vive com isso. E a gente lida com isso como pouca gente sabe lidar. Porque tem a coisa espetacular que está lá em cima, está todo mundo comemorando, tem a coisa que está lá embaixo, no fundo do poço, está todo mundo comemorando. Não comemorando que é bom, não. Comemorando que é ruim, que nós temos que mudar, temos que reverter. Há uma participação, queiram ou não, das pessoas, mas que estão, na verdade, um pouco desorientadas com a velocidade como a informação tem chegado para a gente. Ela é uma cidade também de contrastes aparentes. É importante salientar que aproximadamente, cerca de um quinto da população carioca vive em favelas e loteamentos irregulares, sem infraestrutura e sem saneamento básico, às vezes de qualquer espécie. E também eu diria, e sem a presença do Estado. Eu acho que o Estado, quando eu digo Estado, eu falo do poder público em todas as suas ramificações, em todas as suas vertentes. O Estado está ausente dessas localidades. Se ele está presente de uma maneira ínfima, quando, na verdade, há um desequilíbrio muito grande entre a participação do Estado na cidade regulamentada e a não participação na cidade não regulamentada, isto é, na cidade informal, aonde vive e cresce dia a dia uma quantidade impressionante da nossa população. Eu acho que é triste, é muito triste essa imagem. Eu acho que mostra bem como é que há também uma proximidade. Quando a gente fala de São Paulo ou outras cidades, ou mesmo na Europa, as camadas pobres estão muito nas periferias. Aqui não, no Rio de Janeiro, você convive diretamente nesse contraste permanente, o que dificulta uma série de coisas na maneira, inclusive, da intervenção policial, uma dificuldade muito grande também de você ter esse relacionamento. O contraste é grande. Se você pegar a periferia que eu digo é um perímetro, né? Não é periferia, é o perímetro de uma área de ocupação informal, comparado com a que está do lado, que é a cidade formal, o contraste é brutal, brutal. Não há essa transição como, na verdade, deveria acontecer. Eu esperava que no governo passado
municipal se fosse fazer a tal da urbanização das favelas prometidas e nunca feitas. Mas também não foram feitas, e eu posso assegurar isso, que eu trabalhei nesse projeto, porque não teve interesse das empreiteiras. As empreiteiras têm muito interesse em ganhar grana, e urbanizar a favela não dá grana, dá trabalho, dá abolação. O que elas querem é fazer projetos do Minha Casa e Minha Vida, que é rápido, feio, ruim, distante, e ficam livres e enchem o bolso de grana. Essa que é a grande realidade que nós estamos vivendo ou vivemos recentemente. No sistema capitalista, gerar lucro, indiscutivelmente, é uma contingência inerente a qualquer atividade empresarial. Nada contra, gente, nada contra. Isso faz parte do modelo. Todavia, não se justifica, no entanto, essa idolatria mercantilista exacerbada que coloca o econômico acima de qualquer coisa. O que nós estamos vendo nessa imagem, que é do Spencer Tunick, que é um sujeito que trabalha com instalações, é um escultor que trabalha com instalações, é a sociedade de bunda de fora, curvada, reverenciando esses monumentos do capital, que são de uma frieza absoluta e que não tem nenhuma relação com a própria cidade. O indivíduo se isola numa torre dessas e a cidade pouco importa, não existe. É exatamente o fortalecimento da segregação. Se vocês já ouviram falar dos Emirados Árabes, com grandes elogios das grandes cidades, Dubai, Abu Dhabi e os Cambau, são cidades feitas para o delírio dos emir. O emir resolve fazer aquilo, tem dinheiro, não sabe o que vai fazer, e quando você vai à Disney, você diz que a Disney é, vamos dizer assim, como é que se fala bem? O negócio da diversão é como se fosse um parque, é um parque, né? É um parque de entretenimento. E Dubai, isso é uma cidade do entretenimento. Não é cidade, é uma bobagem, é uma coisa de louco, não tem ninguém andando na rua. O cara vai lá porque é, mais uma vez, a circulação de capital. É muito diferente, eu estou falando disso, é muito diferente você pegar Seul, por exemplo, uma cidade extraordinária. Você pegar Tóquio, lá no Oriente, é fantástico. As pessoas andam na rua e não se esbarram. Há um respeito à relação entre as pessoas. Então, por quê? Porque há cultura. E aqui não. O que a gente vê é essa reverência exacerbada ao capital, ao econômico, acima de qualquer coisa outra. Isso gera também pobreza. Eu coloquei essa citação do Cacá Diegues, de 2015, que ele coloca num artigo do Globo, que eu acho muito interessante. Ele fala, e eu acho que essa tem uma relação direta com a imagem anterior, que ele diz, isso é Nova York, tá? Se a razão humana for derrotada pelo delírio financeiro, as bolsas serão mais importantes que a vida. As taxas de câmbio ou de juros que consultamos a cada manhã serão mais decisivas que a nossa própria felicidade. E o PIB valerá mais que estômagos vazios. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais humano, sabe? Tem que ser menos frio. Essa foi a minha proposta de trazer essa reflexão para vocês. Eu não quero trazer nada pronto, eu quero trazer algo que vocês possam refletir melhor. Por favor. Agora, como eu falei antes da questão habitacional, da urbanização de favelas, os interesses escusos e a promiscuidade
tem permeado escandalosamente, todos nós sabemos, né, escandalosamente as relações entre o poder público e a iniciativa privada. As grandes obras se tornaram uma espécie de bilhete premiado para lobistas espertalhões, políticos inescrupulosos e empreiteiros ávidos por lucros fáceis. A reforma do Maracanã, que está aí, comprova folgadamente essa postura. Era algo avaliado em 800 milhões, acabou custando 1,3 bilhão, ou um pouco mais até. Da onde? Ninguém sabe. Outro, por favor. Portanto, não adianta enaltecer as parcerias público-privadas, agora virou moda. Tudo se resolve, não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, está ferrado, então tudo as parcerias público-privadas vão resolver. Eu vejo o prefeito Rivera diz, porque tem uma piada que ele diz assim, você perguntou aos russos, não é? Ele foi lá conversar com os russos para fazer uma parceria público-privada com os russos, para fazer uma laje cobrindo a rede ferroviária do trecho quase da central e da Mangueira até a Mangueira, e vai até um pouco mais adiante, para criar uma cidade em cima, que é tudo permitido. O valor disso, dessa laje, com essas coisas, dessa parceria público-privada, é 8 bilhões, é mais do que estava estimado para a zona portuária. O que é isso, pô? Está cheio de vazios urbanos, os caras estão buscando ainda criar mais cidade? Sabe, é um negócio que me incomoda profundamente quando se fica com essa babação de ovo, falando que ela vai resolver tudo, enfim. Se fosse tão bom esse negócio da parceria público-privada, que disseram assim, está resolvido, e eu pergunto, e o controle do produto que é oferecido nessa troca? Como é que funciona isso? Ele, em geral, está muito aquém do desejado. Haja vista a queda da ciclovia da Niemeyer, o desgaste precoce das pistas do BRT e a péssima qualidade, da maioria das obras realizadas ultimamente. Então, não é bem assim, ganhou a grana, depois faz com que, aí o cara diz, desisto, estou fora. O consórcio pegou o Maracanã, ganhou a dele, agora não quer mais. Pô. Vai administrar o quê? Ficar ali, só tendo prejuízo? Não, ele já ganhou. Que nem a manutenção. Quem vai fazer a manutenção desses prédios do Minha Casa e Minha Vida? Você vai chamar o cara, ele já fechou a empresa, já foi para outra. É um negócio que a gente tem que pensar isso, porque fora da política não tem solução. Esse negócio de querer desmontar a política, não. Você pode desmontar um momento político, mas não a política. A política é a base fundamental para que a sociedade possa se fazer representar. Tá? Pode ser outro. Portanto, transferir para consórcio, isso é incrível, transferir para consórcio de empresas privadas a responsabilidade de planejar e administrar importantes áreas da cidade por meio de concessões de longo prazo, concessão de 25 anos, renováveis por mais 25, para um consórcio de empreiteiras urbanizar toda essa região portuária, 5 milhões de metros quadrados, é muito maior do que Copacabana, por exemplo, pode botar outras áreas juntos, entregar isso, eu confesso a vocês que é uma temeridade, Veja só, essa operação urbana consorciada, Porto Maravilha, né? Micou, gente, micou. Como ela micou? Porque eles fizeram um leilão, lançaram, ninguém quis comprar. Fizeram o segundo, lançaram, ninguém quis comprar.
Aí, por uma interface política em que o senhor Eduardo Cunha era amigo do Cleto, vice-presidente da Caixa Econômica Federal, conseguiu salvar por maravilha, aportando 3,5 bilhões aí para se fazer toda a obra de infraestrutura com dinheiro do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. E agora? E agora? Quem ficou comigo foi a Caixa Econômica, que quer vender e ninguém compra as tais das CEPACs. Ora, por que não compra? Porque, na verdade, quando você está falando nisso, você tem que ter um projeto, você tem que ter um planejamento. Eu trouxe esse desenho, que isso é uma legislação, mas não teve projeto, não tem projeto de urbanismo para ir. Ele tem uma legislação de ocupação do solo, em que você determina essa ocupação com índices tais que vão reproduzir a necessidade de arrecadação de capital. Então se diz assim, eu vendendo essas CEPACs, são certificados de potencial aditivo de construção, adicional de construção. Se eu vender essas CEPACs, para isso que eu estou imaginando, para essa ocupação, para essa densificação da área, eu vou arrecadar o dinheiro suficiente para pagar essa despesa? Aí o cara diz, não, então o que você faz? Aumenta o potencial construtivo. Não é à toa que está cheio de prédios de 50 pavimentos aí, ocupando essa ordem, tá? Vamos passar outro? Então, o que acontece? Está lá, bonitinho, né? A ordem está legal, mas você já sabe, porque o consórcio já chutou o balde, diz, não tenho grana, não me pagam, eu não vou fazer, vai às favas. A prefeitura não tem grana, também não faz. Vai ver a qualidade, o granito quebrando, a quantidade de lixo acumulado, a própria ordem urbana já começando a ficar esculhambada, porque já começa a entrar o camelô. Esse desenho bonitinho, ali em cima, já está perdendo a realidade, já não é mais bem essa coisa não. Por quê? Porque você não tem como manter isso. E outra coisa que é um erro, o que eles fizeram? Eles fizeram uma concentração extraordinária de edifícios empresariais, quando na verdade não havia demanda para isso. Estava se apostando totalmente na Petrobras, que conseguiu, através de empresas que trabalhavam para ela, ocupar o centro velho, o centro histórico da cidade, que hoje, por sua vez, está esvaziado, cheio de salas com aluga. As minhas salas do escritório, eu fiquei um ano e meio para alugar, não consegui, um ano e meio, já está desesperado, pagando R$4.000 por mês de taxas. Aí eu aluguei agora por um valor simbólico, apenas para pagar as taxas, porque eu não estava aguentando. Agora, gente, imagina o que seria do centro histórico da cidade do Rio de Janeiro, que a história do Brasil está ali. Quando essa quantidade de lajes empresariais forem ofertadas, ou fossem ofertadas, esvaziaria através de transferência de pessoas de lá para cá, que vão em busca do moderninho, de uma coisa mais bacana e tal. E deixa para trás, essa é a política urbana do Rio de Janeiro. Você vai expandindo a cidade, deixando para trás vazios urbanos e criando a deteriorização das áreas, como eu vi recentemente, andando pela 24 de maio, passando pelo Meia, por Piedade, e você encontrando ali lojas fechadas, uma tristeza brutal naquele lugar. Enfim, eu acho que chega de pragmatismos de resultados imediatos. Nós precisamos de uma política urbana consistente e, principalmente, metropolitana. Pode ser outra. Vou rapidinho, que meu tempo está acabando. Então, eu queria dizer para vocês, enquanto a gente passa, que é constrangedor
perceber a indiferença e o desprezo com que são tratadas as camadas sociais mais pobres da população, que hoje representa a população brasileira, que hoje representa 80% da nossa população. A camada C, D e E representam 80% da população brasileira, enquanto 20% é a classe A e classe B, pelo último censo que a gente tem. Então, olha, a realidade não é bem essa tão coloridinha que as pessoas falam. Então, eu acho que governar é muito mais complexo do que pregam os defensores dos modelos empresariais para a gestão das nossas cidades. Esquecem que é um verdadeiro abismo social, separando e confinando as pessoas em guetos de pobreza e guetos de riqueza. Enquanto confinar nesses lugares, nós não vamos ter cidade, nós não vamos ter a questão do contato da civilização, que é muito importante hoje. Enquanto não houver investimentos maciços em políticas públicas e na formação educacional de nossa população, principalmente as mais pobres, dificilmente veremos diminuir a desigualdade arraigada ao longo da história. Não há como alimentar e estimular a produtividade se não houver oportunidades efetivas de trabalho, favorecendo essas camadas mais pobres da população. Ajudar a construir um futuro digno e promissor para as próximas gerações, aí é importante, vocês estão valorizando direitos, deveres e responsabilidades, deve ser um compromisso de todos nós, de todo cidadão. Este, como eu falei no início, esse é um sonho auspicioso, que foi esquecido há bastante tempo e precisa ser sonhado novamente, e o mais rápido possível. De preferência, para o nosso secretário, antes que certos pesadelos próprios das classes privilegiadas se tornem realidade. E, pelo visto, não falta muito para acontecer. Eu concluo a minha exposição deixando no ar para reflexão uma citação do escritor Ítalo Calvino, que fala dessas dúvidas e dos próprios significados da cidade. Gravem isso, pensem, talvez vocês possam encontrar alguma solução para aquilo que nem sempre os técnicos, os profissionais conseguem. Acho que o cidadão talvez seja mais importante nessa missão. Muito obrigado.